A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, no Pará, do clero da Diocese de Bragança do Pará, e com muita alegria compartilho com vocês a graça da palavra. Estamos no tempo da Quaresma e este é o 5º domingo, no qual a Igreja coloca em nossos ouvidos e em nosso coração a bela oração com a qual ela diz: Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras da liturgia da palavra deste domingo são 4. A primeira vem do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 12 a 14. O salmo responsorial é o Salmo 129, com o refrão No Senhor toda graça e redenção, e tem 4 estrofes. A segunda leitura vem da carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos de 8 a 11, e o Evangelho de São João, no capítulo 11, versículos de 1 a 45. Muito obrigado pela sua companhia e juntos na sinodalidade, como ato de fé e de bênção, nós já estamos muito próximos da festa da Páscoa, na qual Jesus se revela como a nossa ressurreição e a nossa vida. E, portanto, nós estamos muito felizes, porque na vida dele a nossa é renovada. E tudo aquilo que era morto volta a viver. Nós também, mortos nos nossos pecados e na desgraça, agora queremos voltar para Deus, nos converter e ter em Jesus a força revivificadora. A sua ressurreição é a nossa ressurreição. Por isso, vamos ouvir então as leituras da palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Ezequiel vive tempos de restauração em Israel e coopera para alimentar no povo a esperança em tempos de grande desespero, de muito massacre, de muitas mortes, de muitas perdas. O povo perdia a vida. A acusação da causa destas perdas era exatamente o abandono de Javé. Os profetas então são a voz de Deus que grita na vida de todas as pessoas, convidando-as à conversão. Uma conversão que é bilateral. É Deus que se converte ao seu povo que não merece a sua ajuda mais, nem o seu amor, mas dele precisa. Porque Deus nos ama o tempo todo, é fonte de vida, de graça, de amor e, portanto, é Pai. E sua paternidade não é limitada pela infidelidade dos filhos. Do outro lado, a conversão é ação, sim, da pessoa livre, que, consciente de que o amor não foi amado, mas nos amou tanto, precisa ser correspondido. Conversão é ato de amor. Conversão não é nada dolorido, não é nada incômodo, não é desconfortável. Conversão é um sucesso, é muita coisa confortável e delícias que vêm com uma atitude decidida, resolvida. Todos nós experimentamos isso. Todas as conversões são verdadeiras ressurreições. Todas as nossas conversões são verdadeiros bálsamos, são alívios, são curas, são libertações. Você deve ter experimentado isso em algum momento da sua vida, quando teve que perdoar alguém, refazer a amizade, entender uma pessoa que lhe prejudicou. Enfim, nos momentos mais extremados da vida da gente, a conversão
se revelou como um grande ato de amor e, portanto, todos nós ganhamos. Ganha quem recebe o efeito da nossa conversão, ganhamos nós com a graça da conversão que o próprio Deus nos dá. Ezequiel descreve esse mistério de conversão, dizendo que o próprio Deus, do seu lado, fará abrir a vida como que numa sepultura, onde a pessoa está sepultada, para conduzir o povo todo para a terra de Israel. O povo no exílio vai voltar para casa. Aquele acontecimento social, polêmico, dramático, catastrófico, político, vai servir para Ezequiel alimentar no povo a consciência de que Deus mesmo é o seu Salvador e, portanto, o seu ressuscitador. A infidelidade leva à morte, o pecado leva à morte, abandonar a Deus só dá morte. Mas é o próprio Deus que toma a decisão de arrancar as pessoas da sepultura, porque Ele é o Senhor da vida. Ele gosta de vida e de vivos. A glória de Deus, dirá Santo Irineu de Lyon, é o homem vivo. E ver a Deus é a vida do homem, da pessoa humana. Portanto, está aí um código salvífico, soteriológico, fundamental, bíblico, para todos nós nos alegrarmos. O Senhor vai nos tirar das nossas sepulturas. Você se acha o quê? Vivo ou sepultado? Onde estão suas sepulturas? Como é que você está nesta sepultura? Na sepultura só se está morto. Na sepultura se fede. Na sepultura só tem derrotas. Como é que você está hoje, neste 5º domingo da Quaresma? Precisa de ressurreição? Precisa que o Senhor abra a sua sepultura e lhe arranque daí para lhe dar vida? Peça isso então a Nosso Senhor, a ouvir estas palavras tão bonitas de 2 versículos do profeta Ezequiel. Ezequiel 37, de 12 a 14. Ele vai então abrir as sepulturas para fazer o povo sair, a fim de que o povo saiba que Ele é o Senhor. Saiba, conheça, reconheça. Uma coisa é saber informativamente de Deus, outra é performativamente reconhecer a importância de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo na nossa vida. O arrependimento está tão ligado ao batismo e, portanto, ao Pentecostes, à conversão, ao arrependimento dos pecados, que é indissociável. Estes temas são indissociáveis. Nestes dias, nós, padres da nossa diocese, do clero da minha diocese, tivemos a graça de ouvir Dom José Luiz Ascona, bispo emérito de Soura e agostiniano recoleto, que nos pregou o retiro com estas temáticas de uma forma tão bela, tão clássica, tão bonita, tão cativante e ao mesmo tempo tão entusiástica. Agradeço muito a Nosso Senhor por ter participado deste retiro e de ter sentido os apelos. Agradeço a Deus porque me sensibilizou o coração para sentir estes apelos. Eu, como padre, me sinto às vezes na sepultura, morto. Tomara que você não se sinta assim nunca. Mas eu me sinto. Eu sinto o peso dos meus pecados, das minhas infidelidades, daquilo que de errado eu faço, embora não me aprove nem queira. E tenho até vergonha, mas eu quero arrancar-me daí, eu quero que Deus me arranque daí, da vergonha, do pecado, para que me dê vida. É o que o profeta Ezequiel está dizendo que o Senhor vai fazer, para que eu reconheça que Ele é o meu Senhor. Então Ele vai colocar o seu Espírito, vai colocar em nós o Espírito dEle, para que a gente viva. O Espírito do Senhor é o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com Ele o Filho é glorificado e adorado, e falou pelos profetas, falou pelo profeta Ezequiel, e vai nos colocar na nossa terra. E então saberemos que o Senhor diz e faz, que sua palavra é dabar, é palavra acontecimento. Saberemos, reconheceremos. Eu desejo a você esta operação maravilhosa de vida, reconhecimento e de bênção. Nós vamos ouvir a boa música católica, agradecidos a Deus
por este presente que já nos dá no começo da liturgia da palavra deste quinto domingo da Quaresma, e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa com o Salmo 129. Obrigado pela companhia, um abraço e até logo. Curta a boa música católica agora aí. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro vem lavar-me e apagai completamente a minha culpa. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindo ao programa que te comunica o convite fascinante para acessar esta fonte de graça, de bênção e de vida, que é este
momento tão bom da nossa vida no domingo para participar na comunidade, ou mesmo, se não é possível, pessoalmente, individualmente, mas em comunhão sinodal com toda a Igreja, da liturgia da palavra deste 5º domingo da Quaresma. Neste domingo, o tema das leituras que encontraremos na liturgia antecipam para nós aquilo que estamos preparando para celebrar na grande festa vindoura da Páscoa, a vitória de Deus sobre todo sinal de morte, enchendo nosso coração de esperança em tempos de tamanhos desesperos. Nosso coração está pleno de esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Te desejo bênção, paz, sossego, alívio, cura, libertação e luz. Te desejo vida, a vida que o Senhor tem para nos dar, da qual tanto a nossa necessita. Tudo seja abençoado para ti, para os teus e para tudo que te pertence. Então vem participar conosco da escuta, acolhida, meditação e vivência testemunhal da Palavra de Deus. Neste domingo, entre as leituras, rezaremos e meditaremos com o Salmo 129, com o refrão: No Senhor toda graça e redenção. Primeira estrofe. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Refrão: No Senhor toda graça e redenção. Segunda estrofe. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Refrão: No Senhor toda graça e redenção. Terceira estrofe. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Refrão: No Senhor toda graça e redenção. Quarta estrofe. Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Refrão: No Senhor toda graça e redenção. Nosso coração vai continuar reverberando esta proclamação ao longo desta semana. É a quinta, penúltima semana da Quaresma, que tem 6 semanas. A semana que vem, já iniciando com o Domingo de Ramos, é a Semana Santa, a grande semana do ano litúrgico, que culmina com o Tríduo Pascal, quinta, sexta, Feira Santa e Sábado Santo, em cujo sábado celebraremos a maior e mãe de todas as vigílias da vida litúrgica da Igreja. E celebraremos então, finalmente, o dia da vitória total, da proclamação de toda a graça e redenção que o Senhor, com a entrega da sua vida, nos conquistou, pela fidelidade do Filho, a fidelidade do Pai, lhe restituindo a vida e fazendo-o aparecer entre seus discípulos e entre muitos, vivo, ressuscitado. A ressurreição gloriosa do Senhor é toda graça e redenção. Ele é nossa ressurreição e nossa vida. O Salmo 129 foi tomado pela Igreja e colocado na liturgia ezequial. Quando vamos aos velórios, na liturgia presidida
pelo padre ou pelo diácono, ou até mesmo por um ministro destinado para isso, ouviremos este salmo, com o qual o salmista diz que confia e clama para o Senhor a ajuda para que escute sua voz, porque ele se encontra nas profundezas. Nas profundezas, sua vida chegou às portas da morte. E nós rezamos aquele salmo dando voz na esperança ao nosso irmão, à nossa irmã falecida, de modo que também nela, poderemos nos enxergar e nos ver que tantas vezes estamos sepultados, estamos mortos, estamos morrentes, em situação de morte. Trazemos no nosso corpo, dizia São Paulo, as marcas da morte de Cristo, para que esta morte se manifeste em nós, a fim de que a sua vida também se manifeste na nossa. É por isso que clamamos com o salmista: escuta, Senhor, a minha voz, que teus ouvidos me ouçam o clamor da minha prece. Porque se Deus levar em conta neste estado de morte em que estamos ou iremos estar um dia, se Ele levar em conta as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas maldades, nenhum de nós poderá ficar diante da sua presença. Mas, diz o salmista, eu tenho certeza que em Ti, Senhor, se encontra o perdão. Por isso, eu temo a Ti e em Ti eu espero. Um salmo cheio de temor de Deus e de esperança viva, cativante. No Senhor, o salmista põe toda a sua esperança. Ele espera na sua palavra. A sua alma espera no Senhor mais que o vigia, esperando pela aurora. Embora o verbo esperar esteja elíptico aqui, o vigia espera pela aurora. Assim como o salmista põe no Senhor a sua esperança, espera na sua palavra, sua alma espera no Senhor, como o vigia espera pela aurora. 4 vezes nesta estrofe, a palavra esperança, o verbo esperar, comparecem. E para nós isso é muito importante, sobretudo nas horas difíceis que atravessamos. Você não precisa de esperança neste momento? As coisas estão tão bem aí, de modo que você não precise do recurso desta virtude teologal, sem a qual você não vai entrar no céu? E ainda que tudo esteja bem, você espera em quem? Confia em quem? A nossa esperança é uma força vital. Nós esperamos no Senhor porque nele se apoia toda a nossa existência. Este é um ato religioso maravilhoso. Esperar no Senhor. Quantas maneiras de estar desesperado hoje? Depressão, desistências, não lutar mais, desconfiar de todo mundo, inclusive de Deus. Quantas são as facetas do desespero, da desesperança? E continua o salmista: espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia esperando pela aurora, porque nele se encontra toda a graça e copiosa redenção. É Ele que vai libertar Israel de toda a sua culpa e de todas as consequências disso. Também nós rezamos este salmo com o coração todo empolgado e todo aliviado, feliz, porque sabemos em quem confiamos. O Senhor é a nossa esperança. No Senhor, toda graça e redenção. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa, neste 5º domingo
da Quaresma. A palavra é Jesus Cristo. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra, a minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. A palavra é Jesus Cristo. O quinto domingo da Quaresma nos dá a graça de viver a antecipação da Páscoa. É como um prelúdio daquilo que motiva toda a preparação que por 5 semanas fizemos rumo à 6ª semana desse tempo santo e forte que por 40 dias nos prepara para a grande festa da vida, da vitória de Deus sobre todos os inimigos. O último inimigo abatido por Deus será a morte, diz São Paulo. E em Cristo Jesus, Deus Pai já fez este abatimento, já teve esta vitória total e nola comunica, antecipada para nós na Eucaristia, na oração, na liturgia da palavra. E, portanto, estamos vivendo este quinto domingo da Quaresma em nossas comunidades, ouvindo a palavra de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir então agora a segunda leitura da Santa Missa neste domingo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, recorda a inabitação do Espírito Santo em cada batizado, que é fonte, origem da vida divina naquele que foi regenerado, recriado pela graça santificante recebida no batismo. Essa é uma boa notícia, é um espetáculo de notícia, porque o Senhor colocou nada menos que o seu Espírito mesmo dentro de nós. Isto é uma grande responsabilidade, porque nos tornamos hospedaria de Deus, casa de Deus. O Senhor se tornou então inquilino do nosso coração, mas não um inquilino qualquer, mas alguém excelente, que vem nos dar todas as coisas, toda a vida, vivificando tudo aquilo que estava morto dentro de nós. Sim, tenha certeza, o Espírito Santo é fonte de vida, é Senhor e dá a vida. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Dominum et vivificantem, nome da encíclica de São João Paulo II sobre o Espírito Santo, maravilhosa, densa, profunda, mas empolgante. Vale a pena ler e se preparar para Pentecostes com a leitura desta encíclica. Aqui Paulo coloca tudo sobre a presença do Espírito que mora em nós, porque o Pai colocou o Espírito do seu Filho em nós. E então a sua justiça é esta. Nós não merecíamos, mas ganhamos a excelência de Deus. Ganhamos Deus mesmo. A Trindade veio morar em nós. E se alguém está vivendo no Espírito, então pertence a Cristo Jesus. Pertencemos ao Filho pelo laço do Espírito, o selo do Espírito, o carimbo de Deus, do nosso pertencimento a Deus, é o Espírito Santo. É o Paráclito, o defensor, aquele que dá vida e a defende em nós. Por isso, tudo vai ressuscitar, tudo vai ganhar vida, inclusive o nosso pobre corpo mortal. Você está doente? É para você que eu estou falando. Você está com câncer, com pneumonia, com Covid. Você está sofrendo as sequelas de um acidente cerebral, um acidente vascular, ou qualquer que tenha sido acidentes na sua vida, automobilístico. Você está doente de depressão, vê seu corpo definhar e fracassar. Tenho uma boa notícia. A palavra de Deus trouxe uma feliz notícia para a sua vida. Seu corpo mortal, seu pobre corpo mortal, como o meu, vai ressuscitar. O Senhor nos dará uma vida gloriosa, inigualável e infinita. Não haverá mais condições nenhuma para destruir o nosso corpo. Teremos um corpo imortal e glorioso, porque o Espírito Santo foi dado de graça por Deus para nós. E nosso espírito está cheio de vida, graças à justiça divina que não levou em conta os nossos pecados
e jamais fará isso. Deus não se vinga de ninguém. Não. Nos põe à prova de fé, sim. E a vida tem seus percalços e processos. E, no entanto, está lá a verdade profunda e última, a verdade escatológica, que Deus nos dará vida no seu Filho Jesus por meio do seu Espírito. Confie nisso, entregue-se a Ele, jogue-se nisso, apoie-se nisso. Não se preocupe, não se aflija, não. Jogue-se em Deus, como uma criança nos braços do Pai. Sim, como fizemos com os braços de nossas mães. Nesses dias eu visitei minha mãe. E como feliz minha mãe ficou de me ver, de me beijar. 93 anos, quase 94 agora. E eu me senti uma criança, ajoelhado ao pé da cama, ela deitada, e foi um momento místico, maravilhoso. Minha mãe me traz Deus tranquilamente, presente. Nela encontro o coração de Deus, Pai. Olhando seu rosto, vejo o rosto de Deus, iluminada e iluminadora. Que mulher, que mulher, que glória Deus merece por nossos pais que traduzem em forma humana aquilo que Ele é, infinito e divino, cheio de vida. De minha mãe eu recebo sempre uma tônica de vida maravilhosa para a missão, para a evangelização, para as viagens perigosas que faço, para tudo o que empreendo, para os problemas que todos os dias sou chamado a enfrentar. Bendito seja Deus por nossos pais, bendito seja Deus por tantas pessoas boas que Ele coloca na nossa vida. A vitalidade de Deus, sim, é uma força poderosa que passa por mediações humanas, sacramentais, passa pela Eucaristia, passa pela oração, nos alcança também através das pessoas que estão em torno a nós e que traduzem o amor e a vitalidade de Deus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, grande seja o nosso Deus, feliz Deus, vivo Deus, vivamos em Deus, no seu Espírito. É Ele que coloca tudo isso dentro e faz jorrar para fora, para nos arrancar da sepultura em que estávamos, da tristeza, do desalento, da depressão, da vontade de morrer, de desistir. Desista não. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Espere nele, confie nele. Espere no Senhor, espere no Senhor. Ele não decepciona. Eu te desejo toda a esperança, toda a força que dela te vem. E te convido a ouvir a boa música católica para que teu coração retome a alegria e a esperança. Um abraço, eu sou o Padre Aldo, teu irmão, na esperança no Senhor. Vamos ouvir juntos a boa música católica e daqui a pouquinho o Evangelho na última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Justo e compassivo, cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração, Ele será teu coração.
Diz ao Senhor, Ele a ti se voltará, pois imenso é seu amor e jamais se acabará. Volta, meu povo, ao teu Senhor, exultará teu coração, Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos então à proclamação do Evangelho, neste domingo, do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias,
o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nos evangelhos destes domingos da Quaresma, aqui temos uma descrição detalhada na literatura rica de João, que nos conduz didaticamente para a proclamação final e gloriosa. Os discípulos e os judeus acreditaram em Jesus. A finalidade de João é essa: acreditar que Jesus é o Filho de Deus, cheio da vida do Pai, que vem trazer vida à terra. E tudo vai servir para manifestar esta glória que está contida nele. Nele toda graça e redenção. Ele, como disse Ezequiel na primeira leitura, vai arrancar das sepulturas as pessoas, colocando dentro delas o seu espírito, como disse Paulo aos Romanos na segunda leitura. Porque, como disse o salmista no Salmo 129, nele está toda graça, redenção e vida. Lázaro nos representa como sepultados, mortos, fedidos, há mais de 3 dias. Jesus demora onde está 2 dias, para que no 3º dia se manifeste toda a grandeza da vida que ele tem para dar, agora visitando Lázaro há 4 dias morto. Os 3 mais os 4 dá 7, e por isso a perfeição da vida do Senhor explode em Betânia, bairro da periferia de Jerusalém, onde explode a vida nas periferias, enquanto em Jerusalém vão matar Jesus, a cidade da vida e da paz, Jerusalém. Jesus tem em Betânia amigos,
a casa de hospedagem que sempre o acolhia. É aí, na casa da amizade, que Jesus faz explodir a fé e a vida, porque convoca todos para acreditarem que Ele é a ressurreição e a vida de toda pessoa que vem a este mundo. Nós estamos celebrando o 5º domingo com uma grande alegria, porque o Senhor nos arrancará de nossas sepulturas, nos tirará daquele estado mórbido em que estamos vivendo, com a graça de uma santa confissão, com a graça de uma conversão que estamos preparando ao longo destas semanas, também para este ano, para que o Senhor nos encontre vivos e proclamando que Ele é o Senhor em quem encontramos toda graça e redenção. Ele vai nos desatar das nossas amarras, dos nossos lençóis mortuários, para nos revestir de outro pano, da graça batismal, da vida que nos trouxe com sua morte e ressurreição, que ganhamos nos sacramentos e na nossa participação sinodal na vida da Igreja, na caridade, no amor mútuo, no interesse pelo bem do outro, desinteressadamente. Que Deus nos encha da sua vida neste domingo. Comungue espiritualmente, comungue fisicamente, vá à sua comunidade, vá à capela, vá à paróquia. Não se isole, saia de si. É o Senhor que nos espera na periferia, em Betânia, na casa da amizade, para comunicar a nós a grandeza da sua vida. Feliz 5º domingo da Quaresma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Betânia, lugar do aconchego, refúgio do Mestre Senhor, espaço da paz, do sossego, da mesa do aroma e do amor. Mas hoje se faz sombra e medo, tem luto, tem choro e tem dor. Retira essa pedra que faz ser sozinho, desfaz as amarras que impedem de andar, desperta, levanta um longo caminho, a vida te chama, eu vim te salvar. Jesus bem distante se achava, cumprindo feliz sua missão. Mas logo a notícia chegava, a morte rondava um irmão. Aquela família que amava, por ele clamou na aflição. Retira essa pedra que faz ser sozinho, desfaz as amarras que impedem de andar, desperta, levanta um longo caminho, a vida te chama, eu vim te salvar. O encontro de dor e conforto, tão logo
logo em Betânia se dava. De um lado o amigo já morto, do outro as irmãs que choravam. Jesus se oferece qual porto àquelas que tanto ele amava. Retira essa pedra que faz ser sozinho, desfaz as amarras que impedem de andar, desperta, levanta ao longo caminho. A vida te chama, eu vim te salvar. Se aqui estivesses, amigo, na certa ele não morreria. Mas creio que o Pai é abrigo, na dor é alento e alegria. Por isso eu louvo e bendigo, pois creio que és o Messias. Retira essa pedra que faz ser sozinho, desfaz as amarras que impedem de andar, desperta, levanta ao longo caminho. A vida te chama, eu vim te salvar.